Saudações a todos que estão aqui no meu canal, Casa Católica Apostólica Romana. Hoje nós vamos falar sobre comportamento humano, todas as influências no que tange o comportamento da personalidade, o temperamento humano e o que constitui realmente o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. Então, nós vamos fazer aí uma separação para entender um pouquinho de cada um, né? Mas nós vamos começar trabalhando e compreendendo primeiro o que é corpo, né? Algumas teorias surgiram desde a Grécia Antiga, tirando a ideia de algo divino, né, que pudesse influenciar em nossas vidas, a não ser Platão, que fez essa separação entre corpo, alma divina e aquela alma corpórea, aquela alma imortal e a alma que habita nas ações do corpo. Então, Platão fez essa separação. Mas a ideia do divino para Platão era uma ideia universal, aquele divino, aquilo que regia as leis do universo. Não tinha a ideia de um só Deus, enfim. Mas Platão, então, ele faz a divisão do corpo, né? Comandado pela mente, né? E a alma divinizada, né? Que vem pela influência do universo, habitando nessa mente e coordenando as ações da mente. E a alma, essa alma seria a alma imortal. E uma alma mortal que habita na parte do tronco, né, do corpo, né? Então, imortal na cabeça, alma mortal no tronco. Mas ele faz uma divisão dessa alma mortal em duas partes: aquela que rege o sentimento, que está ligado ao coração, né? E aquela que rege os desejos do ser humano, que está entre o diafragma, né? E o umbigo. Então, essa alma dividida em duas, né? Ela ela rege o comportamento da pessoa no sentimento e nos desejos, né? Além da alma imortal que rege a mente, né? Com a personalidade em si da pessoa. Então, Platão, só para a gente começar a entender um pouquinho alguns pensamentos mais aí conhecidos e que foram dando base a outros estudos. Então, Platão foi o primeiro a dar essa ideia que os seres têm corpo e alma, né? E para ele, os animais também têm uma alma, né? Uma espécie de alma, assim como as plantas têm uma alma vegetativa, né? Os animais têm uma alma intuitiva, tá? Então, Platão ele lançou essa ideia, né? Hipócrates, por volta do século V a.C., o Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? Então, ele viveu na Grécia Antiga e ele desenvolveu a teoria dos humores, né? Ele comparou o que rege, né, a vida, o ambiente,
os elementos e o que vem do universo, e os elementos terra, ar, água e fogo, ele comparou com o que esses elementos trazem, né? O calor, o frio, a umidade e o que é seco, né? É claro que o calor, ele vem de fora do universo, que é através da luz do sol, né? O frio é a ausência da luz do sol. Enfim, a umidade relativa à água, o seco relativo ao fogo. E ele comparou isso com os humores do ser humano, né? Ele comparou com aquilo que influencia no humor do ser humano. Então, o sangue, a fleuma, a bile branca e a bile negra, ok? E aí ele criou, então, 4 tipos primários de temperamento humano, tá? Desses 4 tipos, depois ele desdobrou, na verdade, em 8. Mas, basicamente, ele criou 4 tipos, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, ok? Ao longo dos anos, enfim, vários estudiosos passaram a utilizar essa teoria e lapidá-la, e começar a compreender a partir daí, né, o que desenvolve o temperamento da pessoa, que é parte, né, do seu comportamento, de suas ações, influencia aí também na questão da sua personalidade. Então, o Immanuel Kant, por exemplo, em 1798, ele publicou a Antropologia, e ele caracterizou cada um de acordo com a composição sanguínea, tá? Então, para ele, o sanguíneo, ele era caracterizado pela força, pela rapidez e emoções superficiais, tá? O melancólico, caracterizado por emoções intensas, só que mais vagaroso, né? Ele tem traz aquela emoção muito forte, muito intensa dentro dele, só que ele é mais vagaroso nas ações, ao contrário do sanguíneo, né? Ele não guarda emoções fortes, ele tem emoções superficiais. Por exemplo, morre alguém, mesmo para ele aquela emoção não vai afetar profundamente nele, e ele é mais ágil em suas ações. E o Kant também fez a caracterização do colérico, né? Que o colérico é mais rápido e impetuoso ao agir, né? E o colérico, a gente sabe que ele é aquele que é extremamente nervoso. Esse ímpeto é aquela pessoa que age sem pensar, né? Essa rapidez é porque a pessoa age sem pensar, ela toma uma atitude ali impensada. E o fleumático, ele não tem reação às emoções. Ele é uma pessoa que fica parado, ele não tem reação, né? Ele pode ter passado um nervoso ou por uma provocação, enfim, mas ele já não tem reação. Enquanto o contrário do colérico, né? O colérico, ele vai atacar, se ele é provocado, ele vai atacar, ele pode reagir aí de uma maneira violenta, enfim. Não só numa provocação, mas ele
o colérico, ele, mesmo que ele tiver uma situação alegre, ele vai explodir ali de alegria, assim, com toda a força, né? Depende, como que não importa a emoção, é como ele vai agir diante da emoção, tá? Todos vão sentir as emoções, mas cada um vai expressar aquelas emoções de maneiras diferentes. Então, esse é o que caracteriza o temperamento do ser humano, né? Como a pessoa vai lidar com as emoções que ela sente. Enfim, esse é um pensamento de Hipócrates que é totalmente ligado à questão do corpo, né? O Wilhelm Wundt, ele fez uma distinção em relação a isso, pela teoria de Hipócrates, colocando que os coléricos e melancólicos, eles são caracterizados pela força das emoções. O sanguíneo fleumático por emoções fracas, eles têm emoções fracas, né? Como foi dito lá pelo Kant, né? O sanguíneo, as emoções são superficiais, e o fleumático, pelo menos ele não demonstra, não esboça reação às emoções. Então, já o colérico e o melancólico, ele sente profundamente, enquanto o melancólico, ele demora para reagir, o colérico, ele já tem uma reação mais rápida, mas a emoção causa profundamente uma reação nos dois. E sanguíneo e colérico, eles têm mudanças emocionais rápidas, por isso que já os dois agem iguais, né? O sanguíneo, porque a emoção não causou nenhum sentimento profundo nele, tá? Então ele vai mudar com facilidade. E o colérico, porque qualquer interferência que surja, ele muda também muito rápido. A emoção, o sentimento foi profundo para ele, mas ele, com o estímulo, ele tem rapidez para estar mudando. Já o melancólico e o fleumático, eles têm mudanças emocionais lentas, né? Ou pelo menos a reação lenta. Então, de qualquer maneira, várias teorias foram surgindo, lapidando ou confrontando a teoria de Hipócrates, tá? Que até hoje ela é a base para estudos e ela é considerada para a gente explicar o temperamento humano. Bom, enfim, todas essas ideias são ideias que partem da influência do corpo, né? O Kant, por exemplo, ele faz toda essa distinção através de tipos sanguíneos, né? Da composição sanguínea da pessoa, no que tem a ver com a coagulação sanguínea, né? Uns coagulam mais rápido, outros mais devagar, então, e com a temperatura sanguínea também. Então, em relação a isso, ele faz aí a distinção a partir da ideia do Hipócrates. Mas, enfim, todos esses trabalharam, então, corpo, né? Tirando Platão, que partiu da ideia de alma. Mas, enfim, nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? E, bom,
quem que mencionou a questão do espírito, tá? Ah, foi na Bíblia? Na Bíblia existe apenas uma única menção da questão de corpo, alma e espírito, ok? Que é na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler para vocês. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 5, versículo 23, né? E aí, já no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo explica que nós não podemos separar a alma do espírito, não são duas coisas diferentes, né? E nós não podemos separar também a alma do corpo, é uma constituição só. Mas o padre Paulo Ricardo, ele explica isso muito bem em relação a isso, e eu deixo aí como ideia para vocês pesquisarem também, assim como ele explica muitas coisas interessantes. Ele coloca, né, a questão do espírito, que a alma é parte do nosso ser, a alma e o corpo, parte do nosso ser. O que eu acredito, que a personalidade, ela já vem constituída naquela alma que nos foi dada, né? E aquela alma, com a junção do corpo, que traz essas características estudadas aí pelos grandes pensadores, ela forma então a personalidade da pessoa. O espírito, ele habita na alma, né? O espírito é aquela parte divinizada do ser humano. É aquela parte, é o sopro que Deus dá ao ser humano. Tá? E nós batizados, nós temos em nossa alma hospedado um Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus que habita em nós. Tá? Então, esse Espírito dito por São Paulo, ele é o Espírito sopro de Deus, e o Espírito que habita em nossa alma é o Espírito Santo que veio através do batismo. Tá? Todos têm corpo e alma, mas o Espírito Santo de Deus, ele é para aquele que recebeu o batismo na água, em nome da Santíssima Trindade. Tá? E os pagãos, né, não têm o Espírito pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo em si, ele traz então o Espírito de Deus que habita em nós. E aí nós temos então uma conversão de ser humano e uma evolução e uma mudança no comportamento, na personalidade e no temperamento. Por quê? Quando nós temos aquele espírito que habita, aquele Espírito de Deus que habita em nós, e quanto mais nós damos a Deus a liberdade de trabalhar em nós, porque Deus só age em nós se nós permitirmos,
porque Ele nos deu a liberdade. Então, quanto mais pedirmos, mais Ele nos dará a graça dos seus dons, né? Não basta eu ser batizado, eu fui batizado, mas eu abandonei tudo, eu não ligo para a igreja, eu não ligo para nada, eu não procuro fazer o bem, eu não busco a Deus em oração, eu não busco a Deus em penitência, eu não faço nada para ter uma ligação com Deus. Então, eu não deixo Ele agir em mim. Mas, quando nós passamos, então, a buscar a Deus e dar essa permissão, né, o que Jesus fala, eis que bato a porta, quem me deixar entrar, né, eu entrarei, quem abrir eu entrarei, e cearei com ele, ele ceará comigo. Então, quanto mais você abrir as lacunas para que Deus age, Ele vai agir. Ele te conhece inteiro, mas a liberdade é sua. Então, você, quanto mais deixar o Espírito Santo agir em você, né, mais você vai ganhando e percebendo e entendendo os dons do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele tem 7 dons, que é o conselho, o entendimento, a fortaleza, a sabedoria, a piedade, a ciência e o temor a Deus. Então, muitas pessoas pensam que ter fé é ser um alienado. Muitas pessoas pensam que porque a pessoa ela só está presa na fé, ela é uma alienada. E é um grande engano. É claro que existe uma fé falsa, profetizada aí em larga escala hoje, por falsos profetas que querem ensinar uma fé de fora para dentro. Uma fé que ela só vai ter base se você tiver dentro de determinada denominação. Tá? Se você for um soldadinho de Jesus. Então, algumas denominações aí usurparam, né, o nome de Deus e criaram várias, né? E vão criando ideias para o benefício próprio ali da sua instituição, tá? Então, o que essas pessoas vão criando são soldadinhos. Esse tipo de pessoa que vai numa denominação, ele acredita que ele é cristão, nesse acreditar dele tem muitos equívocos. E muitas vezes a fé que ele pensa que tem, ele nem conhece o Cristo que ele fala. Né? Ele fala o nome de Jesus o dia inteiro, mas muitas vezes ele nem conhece quem é aquele Cristo. Né? A questão do batismo, ela é uma questão muito séria, porque quando você professa o seu batismo, quando você é batizado, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você não precisa de denominação nenhuma para que você tenha o contato com Deus. A fé. Então, tem que tomar cuidado o que é fé.
Fé é entre você e Deus, é o seu íntimo, não o que você demonstra nessas instituições, o que eu não chamo de igreja, tá? A igreja é uma só. Nessas instituições que as pessoas fazem parte. E às vezes acontece uma verdadeira balbúrdia, uma gritaria e não sei o que, e línguas, e tudo para mostrar pro outro. Se você precisa mostrar pro outro que você tem fé, então você não está no caminho certo, tá? Se você não como testemunho, veja bem, não é testemunho, mas se você precisa ficar gritando para todo mundo sobre a sua fé, então tá equivocado o seu contato, a sua relação com Deus. Você não precisa disso, né? A própria palavra de Deus fala, você confia no Senhor, né? Mas no seu quarto, você expõe para Ele, no silêncio, o que você precisa dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? E para quem não, uma pessoa que não tem fé em Deus, não conhece a Deus, não desenvolveu essa relação com Deus, e a pessoa muitas vezes pensa que uma pessoa que tem a fé é uma pessoa alienada, é um grande engano. Porque quando nós temos esse vínculo com Deus, de confiança, esse vínculo de deixarmos o Espírito Santo nos ensinar, tomar conta de nós, cada vez mais nós deixamos Ele comandar nossas ações, Ele passa, então, a cada vez mais nos dar conselho. Ele nos mostra, Ele nos dá discernimento para entender as coisas em relação a tudo. Ele nos dá entendimento, Ele nos dá força, que é a fortaleza, o entendimento para a gente compreender o porquê que acontecem situações adversas. Nos dá força para seguirmos, para fazermos o que for melhor por nós, pelos próximos, pelas pessoas que precisam. Então, nos dá sabedoria para a gente discernir o bem do mal, né? O dom da piedade, para que nós nos coloquemos no lugar das outras pessoas, né? No lugar do outro, no lugar do próximo, né? Que eu tenha compaixão, não que eu tenha pena, mas compaixão. Quando eu me compadeço, eu me coloco junto com aquela pessoa na situação dela. E aí eu tomo uma atitude para poder ajudá-la. O dom da ciência, né? Deus não nos quer ignorantes. Deus não quer ninguém ignorante, alienado, muito pelo contrário. Deus quer que nós busquemos conhecimento, busquemos instrução, mas tudo que for pautado no que é verdadeiro, não do que vem do engano, não do que venha do maligno, que o maligno hoje ele trabalha em todas as instituições.
Inclusive, ele está trabalhando muito dentro da Igreja Católica. O maligno trabalha nos grandes meios acadêmicos, né? Nas universidades, na educação. Ele não trabalha só nas mídias com novelas, filmes e músicas de baixo calão. Não. O inimigo, o Satanás, ele atua ali firme. Ele vai dentro da própria igreja fazer o inferno, enganar os outros. Ele vai nas faculdades, ele toma posse da ciência humana para querer mostrar para o homem que o homem não precisa de Deus, que o homem é autossuficiente. E o homem precisa de Deus. Ele precisa de Deus para viver melhor. Se o homem tiver com Deus, ele vive melhor, né? E ele também precisa preparar a sua alma, porque ele vai voltar para Deus. Esse mundo é uma passagem. Então, aqui ele precisa viver bem para que ele possa voltar para Deus em paz. E quem nos ensina a viver bem? Os teóricos? Os meios acadêmicos? Hipócrates? Platão? Não. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá nos 7 dons, tudo que nós precisamos para viver. Conselho, entendimento, fortaleza, sabedoria, piedade, ciência, tá? Que é você procurar entender, inteligência, nunca é demais. Mesmo que as pessoas riam de você, ai, quem manda você ficar lendo, ou por que você lê, ou por que você estuda, ou manda andar. Busque instrução, busque conhecimento, busque aprender, porque se as pessoas têm preguiça, o problema é delas. Quanto mais o Espírito de Deus atua em você, mais força e vontade de aprender ele vai te dando. Mas aprender a verdade. Ele te dá um discernimento para você entender isso, né? Ele te dá o discernimento para você compreender a verdade. Ele vai mostrando para você o que vem da sabedoria divina e o que vem do mundo, o que vem da ideia do maligno, que nada vai te trazer de bom. Então, para quem acha que Deus quer deixar você um alienado, é engano seu. Não, ele te ensina, ele vai mostrando e ele quer que você busque mesmo conhecimento. Ele quer que você estude, faz a sua parte. Então, meus queridos, ter fé não é sinônimo de ser alienado, né? Ter fé não é sinônimo disso. Eu vejo tantas pessoas perdidas no engano, pessoas aí que ficam presas com questões pequenas, não tem discernimento para olhar questões maiores. Primeiro, porque não tem o temor de Deus. De todos os 7 dons, o primeiro é o temor de Deus, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme a Deus não perece. O mais importante é o temor de Deus. O temor de Deus. Que as pessoas hoje estão perdendo. As pessoas hoje acham que são autossuficientes, que podem fazer qualquer coisa, basta estudar, eu tenho que me autoconhecer e acabou, eu não preciso de Deus para nada.
Hoje as pessoas estão sendo levadas a isso. E não é o ruim, não é um ateu que pensa assim, ou um gnóstico que pense assim. É ruim, mas, né? O pior é uma pessoa que é batizada, uma pessoa que é cristã, que está perdendo a fé, que fica apavorada em meio aos acontecimentos, né? Que entra em pânico. O desespero é um pecado contra o Espírito Santo, né? É a falta de confiança em Deus. Então, quando eu deixo Deus agir na minha vida, no meu ser, e eu peço a Ele para que Ele para que Ele seja o regente da minha vida, né? Primeira coisa, eu estou mostrando o temor que eu tenho dele. E por eu ter temor a Deus, eu permito que Ele haja em mim. E é por isso que Deus vai ser um tirano? Não. Ele me dá liberdade, Ele me ajuda a me conhecer, Ele me ajuda a viver da melhor maneira possível. Ele mostra para mim as companhias que são boas para mim, as que não são. Ele me dá entendimento, me ajuda a buscar conhecimento. Ele me dá fortaleza, me dá o sustento, me ajuda para tudo que eu preciso. Me ajuda na direção das coisas, me ajuda para questões, se eu precisar ir para algum lugar, se eu precisar trabalhar, se eu precisar dirigir um carro, se eu precisar fazer uma compra. Ele é o meu Senhor, meu guardião, meu advogado, aquele que me defende, aquele que mostra para mim o que é bom e o que não é. Então, a fé não quer dizer que Deus comanda a sua vida, é um tirano nela, né? A fé não é um sistema comunista, que as pessoas se enganam e acham que aquilo é tudo comum, tudo bom para todo mundo. Não é coisa nenhuma. Tem um tirano que comanda aquilo. Tira a liberdade de todo mundo, faz todo mundo sofrer, né? Infelizmente, aqui no Brasil, às vezes você escuta um ou outro achando que é bom, porque não sabe o que é. Vai viver lá na Coreia do Norte, vai viver na China. Por que eu tô falando nisso? Eu detesto falar de política, mas é que faz parte, né? A gente tem que usar algumas coisas como exemplo. E as pessoas, por ignorância, elas querem confiar no ser humano ainda, né? Grande engano, né? Grande engano. Deus não é assim, Ele não é um tirano. Se você dá liberdade para Ele agir na sua vida, Ele vai cuidar de você como um pai, não como um tirano. O que o mundo quer mostrar hoje, que só blasfema contra Deus, só blasfema contra nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um erro, é o maligno que lança essas ideias. Não acredite nisso. Deus não é nenhum tirano na sua vida. Ele é pai. Ele ama você como você é. Primeira coisa. Mesmo que as pessoas discriminem você, desprezem você, olhem torto para você, falam você é isso, você é aquilo. Enfim, tanto faz. Deus ama você. Ele sabe o porquê você é assim, assim, assado. Porque Ele constituiu a sua alma e o seu corpo no sopro do Espírito dEle. No sopro do Espírito que Ele te deu, que habita na sua alma. E depois, quando você é batizado, então Ele vem habitar em você. Porque no batismo você convidou para Ele habitar em você, né? E
se engana quem pensa que o católico é batizado de bebê, tá errado. Não, não tá errado. Porque já desde pequeno, os próprios pais entregaram a Deus a confiança daquela criança. E quando ela tem, depois dos 12 anos, ela vai fazer a renovação daquele batismo. Ela vai entender o que é Deus habitar nela. E vai entender a importância dos 7 dons do Espírito Santo. Então, pessoal, fica aí para vocês uma mensagem hoje de que é importante nós nos conhecermos, é importante nós refletirmos sobre quem nós somos, sobre a nossa personalidade, mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Tá? Com todo o estudo que o homem faz, né? Tudo que o homem considera importante, que é claro que é muito importante a ciência, mas é importante a ciência que vem através do Espírito Santo, porque ele mostra a verdade para você. Então, nós temos que buscar primeiro, de tudo que foi dito, a primeira coisa, o temor do Senhor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Primeira coisa. E quando você busca a Deus com temor, você já está mostrando que você tem confiança nele. Você já está mostrando que você acredita no poder dele. Você acredita que você é uma criatura dele e que precisa dele inteiramente, porque você o teme. E quem teme a Deus não tem temor de nada. Quem ajoelha para Deus não ajoelha para nenhuma adversidade, não sofre por nada. Sofre, mas com a mão de Deus ali. Mas quem confia em Deus não perece. Então, que o teu joelho esteja no chão por temor de Deus. E assim você estará guardado de todo mal, porque o próprio Deus vai te dar todo o conselho, entendimento, fortaleza.